Série C, Bruscão na Série C, buscando o retorno à Série B. O Brusque jogou recentemente e venceu fora de casa, que bom isso. Vamos à campanha do Brusque até o momento, após 11 rodadas na Série C. Lembrando que na primeira fase, todos jogam contra todos, em turno único. São 19 jogos para cada time. E os 8 bem ranqueados, bem classificados, avançam para a próxima fase. O Brusque perdeu o título catarinense para o Criciúma, conseguiu mais um vice-campeonato em casa. Começou na Série C ganhando do Amazonas por 1-0 no estádio Augusto Bauer. Na segunda rodada perdeu para o Pouso Alegre de Minas Gerais por 1-0. Venceu em casa Volta Redonda do Rio de Janeiro por 3-2 na terceira rodada. Na quarta rodada empatou em 0-0 fora de casa com o CSA de Alagoas. Perdeu em casa para o São José de Porto Alegre por 1-0. Isso já na quinta rodada. Empatou em casa em 1-1 com o Remo na sexta rodada. Venceu a Aparecidense por 2-0 fora de casa, em Goiás. Na sétima rodada, oitava rodada, perdeu para o América do Rio Grande do Norte por 2-1. Na nona rodada, perdeu em casa para o Figueirense por 1-0. Na décima rodada, venceu o Floresta em casa por 2-0, time de Fortaleza. E agora venceu fora de casa em Belém do Pará o Paysandu por 2-0. Próximos jogos do Brusque são contra Botafogo da Paraíba fora de casa. Na sequência em casa contra o Confiança de Aracaju, Sergipe. Fora de casa contra o Manaus. Em casa contra o São Bernardo, São Paulo. Fora de casa em Erechim, no Rio Grande do Sul, contra o Piranga. Dentro de casa contra o Zalto, time do Piauí. A penúltima rodada contra o Náutico do Recife em casa. E a última rodada contra o Operário do Paraná, fora de casa. Esses são os próximos jogos do Bruscão. Na classificação, faltando alguns jogos para encerrar a 11ª rodada, nós temos o Bruscão em quinto lugar com 17 pontos, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 12 gols feitos, 8 gols sofridos, 4 gols de saldo. Brusque liquida a fatura, vence de goleada, lidera a Série C, carimba o passaporte para a próxima fase da Série C. Sem sustos, o Brusque venceu o Altos do Piauí por 3-0 na noite desse sábado, dia 12 de agosto de 2023. O quadricolor chegou a 30 pontos na competição. Agora restam apenas 2 jogos finais para confirmar a colocação do Brusque, se ele vai ficar em segundo, terceiro e quarto. Lembrando que são 8 se classifica nessa primeira fase para a nova fase, que serão 2 grupos de 4, jogando contra todos e de volta, para termos os 4 que vão para a Série B do ano de 2024. Uma outra informação para o Vale do Itajaí: o Camboriú pela Série D venceu também. O Camboriú venceu por 1-0 o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. Gol no finalzinho, gol de Carlinho. Aos 43 minutos, o gol que foi confirmado pelo VAR. Veja que tem até VAR na Série D do Campeonato Brasileiro. O Camboriú vai com a vantagem do empate para Minas. Se o Atlético ganhar por no mínimo 1 gol, decisão nos pênaltis para as quartas de final. Lembrando que as oitavas, e para se classificar para a Série C é necessário chegar às semifinais. Então o próprio Camboriú está lutando com o segundo jogo, 3 jogos, se vencer obviamente, da Série C. Olha o Cambura fazendo história também na sua primeira participação da Série D. Vamos comentar então esse jogo de Avaí e Brusque, no qual o Brusque venceu por 2-1 e fez com que o clube chegasse à terceira rodada ali brigando com o primeiro, perdendo no saldo de gols, que era o Náutico, sendo a equipe catarinense mais bem ranqueada, 100% de aproveitamento na Série B nessas 3 rodadas, e vencendo o arquirrival que eliminou ele no campeonato catarinense em semifinais, 0-0 na ressacada, 1-0 no estádio Augusto Bauer.
O Avaí foi para a final e depois disputou com a Chapecoense e acabou vencendo o campeonato. O Avaí que degringolou nessa Série B, não começou bem, começou com o pé direito e com o esquerdo, degringolou, portanto, depois desse título do Catarinense. Olha que curioso, enquanto que o Brusque está entre os líderes, ou até na terceira rodada era líder, o Avaí era o lanterna da Série B. Com gols de Alex Juan e também do outro jogador, Cagliari, alguma coisa assim, o Brusque venceu por 2-1, inclusive com um gol contra. Outro detalhe é que o Brusque não vai jogar na quarta rodada porque o jogo com o Curitiba em casa, no Augusto Bauer, foi adiado, já visto que o Curitiba ainda está disputando a Copa do Brasil, enfrentando o Flamengo. Então só vai voltar a jogar nesse próximo sábado, acho que às 7 horas da noite, contra o Vitória no Barradão. Mais um jogo fora de casa, quer dizer, o Brusque mal começou a Série B e já vai disputar 3 jogos fora de casa, só disputou apenas um em casa. Bom, nessa sequência, tanto em casa como fora, no momento está ganhando, pouco importa, até porque não tem um diferencial da torcida por conta desse momento trágico que estamos vivendo de pandemia. Então o campo é meio que neutro, apesar obviamente de ter o gasto, o dispêndio da viagem, de se adaptar ao gramado, se adaptar à cidade. No entanto, é como se fosse um jogo neutro, como eu disse, porque não tem a presença da torcida, que pode interferir, mexer no emocional dos jogadores. Por isso que o Brusque tem que se demonstrado muito eficiente nesses jogos, inclusive na sua própria casa. Outro detalhe, na Série B, o Brusque está jogando no estádio Augusto Bauer porque nós estamos vivendo tempo de pandemia, porque se tivesse a possibilidade de público, já não seria esse estádio, porque a capacidade dele é bem reduzida, é menos de 10 mil habitantes, mil torcedores, perdão, por volta aí de 4, 5, 6 mil, mais ou menos, que cabe no Augusto Bauer, que não é o estádio do Brusque, que está sendo reformado, que é o estádio do Carlos Renault. Inclusive o próprio proprietário da Havan, Luciano Hang, o marketing da Havan, já divulgou que vai ajudar aí na iluminação do estádio, que era um outro problema que se tinha, porque se o Brusque for jogar jogos à noite, a iluminação não é bem adequada como manda a própria CBF, bem como também a própria questão das cabines da imprensa, de imprensa. Então está sendo feito esse ajuste. Tem aquela promessa da Arena Havan, mas não sabemos quando que vai sair do papel. É porque o Hang já indicou que não, vamos fazer um time bom, depois a gente vê essa questão de arena, porque ela não pode se tornar um elefante branco, aquela coisa toda. Então é isso que nós temos de informação do Bruscão, fazendo esse vídeo sem a camisa do Brusque, porque não é a live do jogo. E se der certo, no sábado, a gente vai fazer a live do jogo, a quarta rodada do Brusque contra o Vitória. Lembrando que nessa terça-feira já tivemos jogos válidos pela quarta rodada. Os jogos de final de semana já é da quinta rodada. E o Brusque não disputou quarta rodada por conta do imbróglio, entre aspas, do jogo do Curitiba, que teve que adiar a data, com o Flamengo da Copa do Brasil. Aí o que acontece? Quem está como líder atualmente, o Brusque está em segundo, é a equipe do Náutico, que está invicta. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos no momento. E o Brusque continua lá com 9. E pode ser ultrapassado, obviamente, porque tem um jogo a menos. Provavelmente vai ser ultrapassado porque tem um jogo a menos. Só que no sábado ele tem a chance aí de, no mínimo, ficar na segunda colocação. Algo inédito, impensado para todos os torcedores quadricolores do Brusque, que muitos chegaram a pensar: o Brusque vai lutar para se manter. Até o técnico pensa assim, para se manter na Série B, e está aí entre os destaques, estando no G4, que sobe para a Série A. Imagina o Bruscão na Série A em 2022, ano de Copa, seria muito interessante. Tá aí então a informação, o comentário. Abraço e até uma próxima.